Efata, isto é, abre-te. Meus caros fiéis, a palavra de Deus tem força. Ela é, como diz São Paulo, ela é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as intenções do coração e não há criatura alguma oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. A palavra de Deus é, portanto, caros fiéis, onipotente. Ela é criadora. Deus nele mesmo, antes do tempo, antes do momento em que possamos falar antes, Deus pronunciou uma palavra, um verbo eterno. Esse verbo, e somente ele, diz tudo o que Deus é. Ele estava com Deus, ele era Deus. E no princípio, quando a terra estava vazia e vaga, quando as trevas cobriam o abismo e o sopro de Deus agitava as superfícies das águas, Deus falou novamente. E falou pelo seu verbo, já que tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito. Deus disse: haja luz, e houve luz. Nada pode se opor à palavra de Deus. Deus fala e acontece. Deus pronuncia 10 palavras que formam o mundo. Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º ele repousa, mas nesses 6 dias ele pronuncia 10 palavras que formam tudo. 10 palavras criadoras que confeccionam todo o universo e tudo o que existe nele. Houve, entretanto, um momento em que alguém tentou calar a palavra de Deus, silenciá-la, torná-la inaudível. Mas que fracasso para ele! Pode um vaso se revoltar contra o oleiro? Pode o sonido deixar de soar num espaço vago? Pode as trevas ofuscar a luz? Após o fracasso dessa pessoa, dessa primeira tentativa em silenciar a palavra de Deus, Deus falou novamente e disse ao tal silenciador: porei hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Contudo, não aprendendo a lição, ainda outros quiseram silenciar a palavra de Deus, mas ela foi dita ainda com maior força. Deus disse: eis que estabeleço minha aliança convosco e com todos os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres animados que estão convosco. Tudo o que saiu da arca convosco, tudo o que existe não será mais destruído. Meus caros fiéis, a palavra de Deus é tremenda, nada se opõe a ela. O salmista canta o hino a essa palavra, essa voz do Senhor, com o seguinte cântico: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da grandeza retumbou, o Senhor trovejou sobre as águas imensas. A voz do Senhor se faz ouvir com poder, a voz do Senhor se faz ouvir com majestade. Fendem-se os cedros à voz do Senhor, quebra o Senhor os cedros do Líbano. Faz saltar o Líbano como um novilho e o Sarion como um búfalo novo. A voz do Senhor despede relâmpagos, a voz do Senhor abala o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desnuda as florestas. E, no entanto, caros fiéis, muitos são surdos a essa voz. Se ela troveja e retumba, muitos não a escutam.
Se retorce os carvalhos e abala o deserto, muitos são cegos e não veem o resultado que essa voz produz. E por isso o salmista se queixa com as seguintes palavras: Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor. E não é tudo, caros fiéis. Essa palavra de Deus também pode ser pronunciada pelo homem. Moisés a pronunciou e o mar se abriu. Ana, mãe de Samuel, rogou ao Senhor, ficou grávida na velhice e entoou um belo cântico em honra ao Senhor. Isaías, sendo tocado nos lábios pela chama da palavra divina, pronunciou essa palavra divina até o fim da sua vida, ficando abrasado nela. E Zacarias, o pai de São João Batista, ele não quis ouvir a voz do Senhor e por isso ficou mudo. Mas quando ouviu a voz do Senhor, a sua mudez foi curada. Ele pôde propagar essa voz com a sua própria voz. Benedictus Dominus Deus Israel. Bendito é o Senhor Deus de Israel. Mas, Padre, por que todo esse desenvolvimento sobre a palavra de Deus? Logo mais vós compreendereis. Meus caros, no Evangelho de hoje, a Igreja nos coloca diante de uma cura milagrosa de Nosso Senhor. A cura de um homem que é surdo e gago, ou mudo. Jesus começa a viajar fora da Galileia. Ele vai para o território de Tiro e Sidônia. Ele atravessa a região da Decápole, que era uma região de 10 cidades que faziam fronteira com o Império Romano. E nesse caminho de Jesus, trazem-lhe então um surdo que gaguejava, e rogaram que Jesus impusesse as mãos sobre ele, ou seja, que Jesus o curasse. Levando-o a sós para longe da multidão, Jesus coloca os dedos na orelha dele e com saliva ele toca-lhe a língua. Depois, levantando os olhos para o céu, Jesus suspira e diz: Efata, ou seja, abre-te. Imediatamente abriram-se-lhe os ouvidos e a língua se lhe desprendeu e ele falava corretamente. Todos os gestos de Nosso Senhor são importantes se nos ensinam algo, porém gostaríamos aqui de focar na sua palavra. Vejamos o que está por trás dessa simples palavra efata, isto é, abre-te. E para tanto, neste sermão, nós veremos a relação dessa palavra efata, que ela mantém com algumas outras palavras que Jesus pronunciou ao longo da sua vida. Certo, Nosso Senhor pronunciou muitas palavras ao longo da sua vida, tanto para os homens quanto para Deus. Suas palavras não eram vãs e nem repetidas, já que ele sabia que não é pelo palavreado excessivo que seriam ouvidas. Mas suas palavras eram poucas, simples e diretas, diferente dos escribas que ensinavam sem autoridade. Jesus ensinava com autoridade. Mas, caros fiéis, neste primeiro ponto, nós vamos escolher 10 palavras que Jesus pronunciou ao longo de toda a sua vida, que pensamos que mantém uma profunda relação com esse efata de hoje. A primeira palavra. Essa primeira palavra, Jesus a pronuncia, na verdade, por uma outra pessoa, pela sua mãe. O anjo, entrando onde Maria estava, pede o consentimento para que o Filho do Altíssimo nasça. E Maria responde: Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria, talvez sem o saber, pedindo que as palavras do mensageiro celeste se cumprissem nela, pronuncia
uma palavra que iria abrir a porta de um novo mundo. Um mundo onde todos os seres são reconciliados com Deus, graças ao sangue derramado na cruz por Jesus Cristo, a palavra encarnada. Segunda palavra. Agora é o próprio Senhor que a pronuncia, mas ele pronuncia ainda no ventre materno. Ecce venio, eis que venho. Sim, Jesus vem cumprir a vontade de Deus. Deus não quis sacrifício nem oferta, ele não pediu sacrifício nem holocausto, mas abriu os ouvidos dessa criança ainda no ventre materno, e essa criança disse: eis que venho cumprir a vontade do Pai, pois a tua lei está nas minhas entranhas, no meu coração. Legem tua in medio cordis mei. E eis que eu abro os ouvidos de todos aqueles que escutam a minha palavra. Terceira palavra. Agora ela é dita na infância de nosso Senhor. Por que me procurais? Não sabeis que eu devo estar na casa do meu Pai? Essa palavra, contudo, caros fiéis, não abre porta alguma dessa vez. Pelo contrário, essa palavra fecha várias portas. José e Maria, ao ouvirem, ficam na mais completa incompreensão. Por que uma tal palavra de dor e de angústia e de escuridão Jesus fala para os seus pais? Mas, no entanto, caros fiéis, quem foi quem disse que para que uma porta seja aberta, é preciso compreender tal palavra? Às vezes, como é o caso aqui, é a própria incompreensão que abre uma porta. E assim, na incompreensão de Maria e José, abriu-se-lhes uma nova porta, a porta do mistério que ocorreria 30 anos mais tarde, quando Jesus iria ser perdido também 3 dias pela sua morte e reencontrado 3 dias depois na ressurreição. Quarta palavra. Dessa vez ela é pronunciada ao demônio: vai-te, Satanás. Sim, a palavra do Senhor às vezes aparta, remove, fecha. E foi o caso do demônio, é o caso de todos os seus filhos, de todos que não guardam os mandamentos de Deus. Se agora o joio cresce no meio do trigo, no fim, nós sabemos, o joio será separado do trigo. Os filhos de Deus serão separados dos filhos do diabo. Os filhos de Deus receberão a herança do reino que lhes foi preparado desde a fundação do mundo. Os filhos do diabo, ao contrário, serão postos junto ao seu Pai, lançados no fogo eterno. Quinta palavra. Ela é dita na inauguração do mistério de Cristo. Cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sim, uma nova etapa começa, um novo tempo se abre, e nessa nova fase, como somos felizes, caros fiéis. Temos a fé em Jesus Cristo, estamos na sua igreja, a Igreja Católica, renovamos o seu sacrifício todos os dias. Contudo, para de fato entrarmos nessa nova fase, algo ainda é necessário para nós: o arrependimento dos pecados. Sem isso, ainda permaneceríamos numa etapa caduca, cheia de trevas, que pode um dia, ou em breve, se eternizar para nós. Sexta palavra. Entrai pela porta estreita. Sim, é preciso entrar pela única porta que foi aberta. E essa porta é estreita.
Apertado também é o caminho que conduz à vida, que conduz a essa porta. Há dois caminhos, um que conduz à vida e à felicidade, e o outro que conduz à infelicidade, nos ensina o Deuteronômio. E qual dele tomaremos, caros fiéis? Se tomarmos o primeiro caminho, aí devemos combater os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos pecados. Porém, um dia, tomaremos a posse da terra que Deus nos prometeu. No dizer do salmista, seremos como a árvore plantada junto aos riachos. Ela dá sempre o seu fruto no tempo devido e as suas folhas jamais estão murchas. Ao contrário, se tomarmos o segundo caminho, seremos como a palha que o vento dispersa. Sétima palavra: batei e vos será aberto. Sim, a oração abre tudo. Se pedirmos, nos será dado, se buscarmos, acharemos. Deus, Ele quer abrir e não fechar. Se Ele não nos abre a porta na qual batemos, é porque essa porta não deve ser aberta para nós. Pois do contrário, se essa porta fosse aberta, outra porta mais importante seria fechada. E como diríamos como as virgens insensatas: Domine, Domine, aperi nobis, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas não, o esposo não abrirá as portas para as virgens. Essas virgens insensatas, perderam a sua oportunidade. Pois, ao oposto das virgens prudentes, elas não vigiaram. Elas preferiram prazeres momentâneos do que fazer a vontade de Deus, do que se conformar à vontade divina e vigiar com as armas que o esposo lhes tinha dado. Oitava palavra: meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aqui há algo que todos estão de acordo. A lei do Senhor é um jugo, é um fardo. Quem disse que é fácil amar o próximo como o Senhor Jesus nos amou? Mas também, quem foi quem disse que isso não nos seria um prazer? Ora, quem não disse foram os incrédulos, aqueles para quem o Evangelho é uma utopia, para quem a santidade é uma ficção, para quem o coração de Jesus parou de palpitar uma vez por todas. Mas para nós que cremos, o Evangelho é algo vivido, a santidade é algo esperado, o coração de Jesus algo que bate como nunca. E se nós nos cansamos e sentimos o peso do nosso nada, que todos nós carregamos, nós vamos até esse coração, pois sabemos que nele encontraremos descanso para as nossas almas fatigadas. Nona palavra: agora estamos na paixão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eis aqui, caros fiéis, algo que realmente abre portas: o perdão. Logo mais vai ser o perdão que abrirá as portas do paraíso ao ladrão arrependido. Logo mais vai ser o perdão herdado de Jesus que fará com que Estevão, Santo Estevão, o primeiro mártir, repleto do Espírito Santo, veja a glória do Filho do Homem de pé à direita de Deus. Foi por esse mesmo perdão de Estevão para com os que lhe matavam, que esse mesmo perdão mereceu a conversão de um dos seus homicidas, o jovem Saulo. E assim também abriu as portas do céu, não só para ele, Estevão, mas para a cegueira desse jovem rapaz, que logo mais iria cair do cavalo, cego, para ver novas coisas. 10ª palavra: estamos agora na tarde da ressurreição. O primeiro dia da semana, o domingo.
Os discípulos estão trancados numa sala, eles têm medo dos judeus. Jesus vem, põe no meio deles e lhes diz: Pax vobis, a paz esteja convosco. Caros fiéis, a vida cristã é uma vida de paz, é uma vida tranquila na ordem que nos foi estabelecida. Como o Pai enviou Jesus, assim também Jesus envia os seus discípulos. Jesus envia a igreja. A igreja herda esse sopro divino saído da boca do Salvador para perdoar ou reter os pecados dos homens. Mas tudo isso se faz na paz, na alegria. Paz porque ouvimos e não somos mais surdos. Alegria porque falamos e não somos mais mudos. Mas, Padre, falamos o quê? O que ouvimos? Ouvimos as promessas que nos são feitas, o que nos aguarda, a bem-aventurança celeste, e isso nos tranquiliza e faz o nosso coração repousar. E ainda falamos as palavras do Senhor, e falamos até a consumação dos séculos, já que nosso Senhor mesmo nos prometeu que estaria conosco, estaria com a igreja até o fim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Após essas 10 palavras, caros fiéis, fica claro que nosso Senhor foi o enviado do Pai para curar, para abrir o que estava fechado. A voz de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, foi um efata constante durante toda a sua vida. Ela não foi só em um momento, em um dado momento no passado, mas sempre foi, sempre é e sempre será. E não é à toa que no momento do batismo de Jesus, o céu se abriu, uma pomba desceu sobre ele e uma voz se fez ouvir: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E voltamos aqui, caros fiéis, ao nosso ponto de partida, a saber, a voz de Deus, a palavra de Deus que se faz ouvir e é onipotente. Agora, podeis compreender o porquê de toda a nossa longa introdução sobre a voz de Deus? Ainda não? Pois bem, expliquemos. A palavra de Jesus Cristo é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela divide a alma e o espírito, junturas e medulas, pais e filhos, parentes e amigos. Pois quem escuta o Evangelho incorre no ódio dos que lhe são surdos. A palavra de Jesus é criadora, ela criou um novo mundo, o mundo dos filhos de Deus. Agora tudo passa por Cristo até chegar a Deus. O sopro de Deus que pairava sobre as águas no começo, agora é o sopro do Espírito Santo que sai da boca de Cristo e enche os fiéis, enche a igreja, dando-lhe vida em abundância, já que onde o pecado reinou, a graça de Cristo superabundou. Tentaram silenciar Jesus pela morte, e de fato conseguiram. Porém, pode o silêncio impedir a sonoridade? O frio impedir o calor? A escuridão tapar a luz? Não. Na verdade, é a falta de sonoridade que faz o silêncio, é a privação do calor que traz o frio, é a ausência de luz que torna possível a escuridão. Jesus não pode ser silenciado, e a prova disso é a igreja. A igreja nasceu, a igreja se espalhou pelo mundo inteiro, a igreja vai perdurar até os séculos dos séculos. Ela ensinará a verdade até os fins dos tempos, pois o seu magistério é infalível e nada pode o calar. Por fim, a palavra de Jesus é tremenda, ela causa estrondo, ela vem como um vendaval impetuoso que faz com que os seus ouvintes a pronunciem,
e a pronuncie em todas as línguas, já que ela deve ser dirigida a todos os povos. Esses mesmos ouvintes, a gente não pode se calar, pois se nós nos calarmos, até as pedras falarão. A palavra de Jesus foi escrita não em tábuas de pedra, como no Monte Sinai, mas nos corações. Ela foi escrita tão profundamente nos corações dos fiéis, de modo que ela abrasa a ponto de jamais os fiéis de Cristo serem mudos ou gaguejarem. Não é possível ficar indiferente à palavra de Jesus, de não a pronunciar uma vez que a ouvimos, já que quem escuta deve falá-la, caso contrário, deixará de escutá-la. E se nesse evangelho alguém ainda tem dúvida sobre o porquê nosso Senhor pede silêncio, proíbe que o homem curado conte o que aconteceu, se contente de saber que algo impossível não pode ser obedecido. Então, quanto mais Jesus proibia, tanto mais eles proclamavam, diz o evangelista. Sim, quando o nosso coração está abrasado do Evangelho, não podemos nos calar, não podemos falar, e se nós não podemos falar, os nossos gestos são um grito da palavra de Deus. Tenhamos, caros fiéis, a mesma atitude desses homens. Quanto mais nos proíbem de falar sobre o Evangelho, tanto mais o preguemos. Não necessariamente com a boca, mas com uma vida. E isso porque estamos maravilhados sobremaneira, dizendo: Ele, Jesus, fez tudo bem, faz tanto os surdos ouvirem, quanto os mudos falarem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.